a Noruega transformou uma celebração de arquibancada em uma das cenas mais curiosas desta Copa. A famosa remada viking da Noruega ganhou destaque na Copa e virou uma das imagens mais marcantes da torcida. Conheça a origem do gesto, quem é o Sr. Ho-Ho e por que essa celebração conquistou as arquibancadas. Mas o ponto central não está apenas no fato em si, está no que ele revela sobre o momento da Copa, sobre a pressão dos envolvidos e sobre a maneira como cada detalhe ganha proporção quando o mundo inteiro está olhando. O detalhe mais interessante é que o futebol nunca vive só dentro das quatro linhas. Bastidores, símbolos e decisões de comissão técnica se misturam com a pressão do resultado e ajudam a explicar por que o assunto cresceu. A remada viking da Noruega virou febre porque une torcida, identidade e espetáculo visual. O personagem conhecido como Sr. Ho-Ho ajudou a explicar a origem do gesto, que ganhou força pela repetição coletiva nas arquibancadas. Esse assunto chama atenção porque mostra a Copa como evento cultural, não apenas esportivo. Torcidas, roupas, gestos, histórias pessoais e símbolos nacionais criam camadas que fazem o torneio circular muito além do resultado dos jogos. A força cultural da Copa aparece exatamente nesses momentos. Um gesto de torcida, uma carta, um visual nas arquibancadas ou uma tradição resgatada conseguem atravessar idiomas e transformar uma seleção em assunto global. O futebol abre a porta, mas o que fica na memória muitas vezes é a emoção que acompanha o jogo. Esse lado cultural também ajuda a fazer uma Copa ser lembrada por décadas. Torcedores podem esquecer detalhes de um jogo, mas continuam lembrando de uma celebração, de uma frase, de uma roupa, de uma cena de respeito ou de uma tradição que tomou conta das arquibancadas. A memória afetiva do futebol nasce muito desses momentos. Em Copas, símbolos simples podem atravessar fronteiras e virar marca de uma seleção, mesmo para quem não acompanha aquele futebol de perto. A partir daqui, o assunto fica maior do que uma manchete isolada. Ele ajuda a entender como seleções, atletas e torcedores reagem quando a competição chega perto de seus momentos decisivos. Quando uma celebração, uma carta, uma tendência ou uma coincidência histórica ganha força, ela revela como o futebol conversa com identidade, emoção e pertencimento. A bola continua no centro, mas tudo ao redor ajuda a construir a memória da competição. Outro ponto importante é a repercussão. Quando o assunto envolve Copa do Mundo, a reação nunca fica restrita a um grupo pequeno. Torcedores comentam, imprensa debate, redes sociais amplificam, e em poucas horas, um episódio ganha interpretações diferentes. Alguns enxergam exagero, outros veem injustiça, e muitos usam o caso para discutir o momento de uma equipe ou de um personagem. Essas histórias paralelas também ajudam a humanizar o torneio. Elas lembram que a Copa não é formada apenas por estatísticas, tabelas e resultados. Ela também é feita de símbolos, personagens improváveis, celebrações, memórias antigas e cenas que ganham significado porque milhões de pessoas estão vivendo aquilo ao mesmo tempo. E há um detalhe poderoso nisso. Quando uma história ultrapassa o placar, ela aproxima até quem não acompanha futebol todos os dias. Uma carta sobre honra, uma tendência visual ou uma comemoração coletiva consegue tocar pessoas diferentes porque fala de identidade, emoção e pertencimento. É nesse ponto que a Copa vira mais do que competição. É por isso que certos episódios viram conversa mundial. Eles são fáceis de reconhecer, despertam curiosidade e fazem cada seleção parecer mais próxima de quem está assistindo. Também existe a leitura de futuro. O que acontece agora pode influenciar a próxima partida, a confiança do elenco e até a forma como os adversários enxergam aquela seleção. Em torneios eliminatórios ou próximos do mata-mata, a cabeça pesa quase tanto quanto a técnica. Quem chega mais leve costuma jogar com mais liberdade. Quem chega pressionado precisa lidar com o medo de errar. No fim das contas, a força desse assunto está na soma entre contexto, expectativa e consequência. Não é apenas uma curiosidade solta, nem apenas mais uma rodada de comentários. É um retrato de como a Copa transforma jogadores, técnicos, torcedores e até pequenos gestos em histórias que permanecem vivas depois do apito final. Se você acompanha a Copa e quer seguir por dentro dos principais acontecimentos, se inscreva no canal, deixe o like e comente sua opinião. Agora fica a pergunta: esse tipo de história deixa a Copa mais especial ou desvia demais a atenção do futebol jogado em campo?